Pessoal, meu nome é Maíra Fonseca, essa é a minha primeira aula para a turma de vocês. A gente vai falar de temas relevantes para a petição inicial e para a contestação. A conversa vai ser assim como se a gente estivesse no escritório de advocacia, prontos para trabalharmos juntos em uma petição inicial ou em uma contestação que fosse tratar dos temas que a gente vai estudar aqui juntos, não é? Então, eu me comprometo a fazer uma conversa, de fato, muito dedicada à advocacia, à formação de vocês como advogados. Eu sou advogada também, sou advogada, já estou no meu 8º ano de advocacia, tenho um escritório de advocacia, meu escritório atende tanto direito do trabalho, quanto tributário e societário. A minha praia é direito do trabalho, por isso que a gente vai falar aqui hoje de temas trabalhistas, claro, né, para a petição inicial e para a contestação. Mas antes de ter o meu próprio escritório, meu escritório é uma criança de 4 anos. E criança de 4 anos sabe como é, né? Ainda está aprendendo as coisas e dá um trabalho gigantesco. Então é uma advocacia bastante intensa, que está em processo de amadurecimento. Então eu procuro refletir muito sobre o que é a advocacia, sobre como advogar na Justiça do Trabalho de maneira adequada, porque eu não estou num contexto de advocacia assim automático, que a coisa já existe há 30 anos e tem método para tudo e ninguém exatamente precisa pensar no método, né? Meu momento da advocacia demanda muita reflexão sobre o método. E método tanto de gestão, claro, que também vai interessar vocês aí, para quem estiver pensando em abrir escritório, por exemplo, mas aí tem um outro momento para falarmos sobre isso, mas também método para a qualidade teórica e técnica das peças que saem do escritório. Quanto mais método a gente tem, melhor. Então, o que eu vou contar para vocês aqui hoje já está passando a fazer parte do que eu tenho lá no meu escritório, que é uma espécie de manual para orientação de equipe técnica, então de outros advogados que trabalham lá e de estagiários também, para que não exista isso da gente começar a fazer um negócio solto no universo, não. Então, a gente tem pelo menos um roteiro para saber por onde traçar. Boa noite. Além disso, sou formada em Direito pela Universidade Federal do Paraná, fiz mestrado também na Universidade Federal do Paraná, em Direito do Trabalho, e atualmente estou concluindo meu doutorado também em Direito do Trabalho pela USP, pela Faculdade do Largo de São Francisco. Então, me dedico muito, muito, muito a essa que vai ser a nossa disciplina de hoje. Só para eu ter uma ideia, gente, quantos aí advogam já na área trabalhista ou fizeram OAB em Direito do Trabalho? Legal, são vários, bastante, né? Bom, legal. Então eu vou procurar falar dos temas aqui de maneira a contar coisas, claro, né, para quem já estuda Direito do Trabalho e fez a OAB em Direito do Trabalho, assim como de maneira a elucidar esses pontos para quem não é da área trabalhista, mas quer entender porque às vezes cai uma petição trabalhista na nossa mão e a gente precisa dar conta, e dar conta bem, dar conta direito da missão trabalhista que nos vem à frente. Então, gente, nesses encontros aqui, nesse módulo, a gente vai tratar. Então, o que são temas relevantes para a petição inicial e contestação? Existe um rol taxativo para isso? Claro que não, né? Não existe nada nem parecido com isso. E os temas relevantes para a petição inicial e para a contestação podem se alterar de tempos em tempos, a depender, inclusive, das próprias movimentações da Justiça do Trabalho, em termos de formação de súmulas, ou, inclusive, agora no momento, e vocês vão ver isso mais com a professora Ana Paula Pavelski, mas no momento de vigoração do novo Código de Processo Civil. Então, claro que os temas relevantes mudam de tempos em tempos. Mas eu procurei escolher alguns aqui para trazer para vocês que são sempre importantes. Embora não constituam um rol taxativo, eles são sempre importantes. A gente tem que saber lidar bem com eles, a gente tem que lembrar deles sempre que a gente vai fazer uma petição inicial ou uma contestação na Justiça do Trabalho. Então, a gente vai falar bastante de elementos, de institutos que, quando desrespeitados, geram o direito às diferenças salariais, que compõem uma parte muito central, né, dos debates que se fazem na Justiça do Trabalho, porque, normalmente, gente, quando algum desses elementos é violado ao longo do contrato, depois a correção jurídica do pagamento custa bastante caro. Então, são ações importantes que tratam desses pontos e são contestações de alto grau de responsabilidade.
A gente vai tratar também de regras gerais para pedidos, não tão gerais, específicas, na verdade, para pedidos de horas extras, sejam aquelas horas extras decorrentes do excesso aos limites diários e semanais, sejam aquelas horas extras, por exemplo, decorrentes de violações a intervalos. Então, a gente vai ver regras sobre intervalos. A gente vai ver quais são os argumentos que a contestação tem que lembrar de levantar para se defender de pedidos de horas extras. Então, por exemplo, a gente fala de critérios para controle de jornada, a gente fala de empregados excluídos do registro de jornada, a gente fala de regimes de compensação e de outros pontos que são importantes no cálculo, por exemplo, das horas extras, que podem reduzir bastante o valor da condenação, ainda que ela exista. Vamos falar também de indenizações, então aqueles pedidos que decorrem de danos morais, de assédio moral, de dano existencial. Vocês já pensaram que essas três coisas são diferentes? Tem nada a ver, quer dizer, tem a ver, né? Estão de braços dados, mas a gente não pode confundir esses institutos. O dano moral com o dano existencial, com o assédio moral. E a gente vai falar também, dentro ainda desse grupo de indenizações, sobre aquelas indenizações que decorrem de acidentes ou doenças ocupacionais. E a gente sabe que a indenização também pode ser por danos morais, também pode gerar assédio moral, e também tem a indenização por danos materiais, e a por danos materiais pode ser por danos emergentes, lucros cessantes, e aí os civilistas vão poder colaborar bastante, ajudar bastante também nessa reflexão. Mas hoje a gente se dedica fundamentalmente neste encontro às diferenças salariais. Então, pontos de diferenças salariais. De qualquer forma, gente, antes de falar de qualquer uma dessas coisas, a gente tem que lembrar de um elemento muito, muito central, que não pode ficar de fora jamais, que é a prescrição. Sora, mas prescrição é tema de direito material para petição inicial ou para contestação? É direito material ou processual, gente? Direito material. Prescrição e decadência são temas de direito material, não são temas de processo. Tanto é assim que vocês têm isso no edital da OAB de vocês, de direito material do trabalho, não de processo, assim como direito civil e não processo civil, não é? Mesma coisa, mesma lógica. E também a gente pode apurar isso dando uma olhada lá nos cursos de direito do trabalho, nos grandes livros de direito do trabalho, que tem essa função manualística. Está lá o ponto de prescrição e decadência. Não está no curso de processo do trabalho, está no curso de direito do trabalho. E eu estou falando prescrição e decadência, mas eu coloquei aqui no quadro só prescrição, né? Por quê? Porque a gente vai, claro, focar naquilo que é mais comum, mais usual nas ações e nas defesas trabalhistas. Mas só para a gente lembrar aqui, gente, qual que é a diferença entre prescrição e decadência? A prescrição toca o direito de ação, não é? O que prescreve é o direito de ação, e não a titularidade do direito que seria discutido naquela eventual e possível ação. Quando prescreve alguma coisa, prescreve a possibilidade de impor juridicamente, diante do devedor, um direito que, em tese, ele me descumpriu, que era meu já, do qual eu já tinha titularidade e foi descumprido. A decadência não. E aí a gente consegue entender melhor essa distinção quando a gente fala do oposto. A decadência não tem nada a ver com direito de ação. A decadência tem a ver com a própria possibilidade da gente se tornar titular do direito. Quando decai um direito, eu não chego nem a ser titular dele. Decai um direito porque eu não exerci uma faculdade que me possibilitaria ser titular do direito. E aí, uma vez titular desse direito, se ele fosse violado, aí eu tinha que me preocupar com o prazo prescricional para eu poder ajuizar uma ação para discutir a violação do direito que eu já tinha, que já era meu. E no direito do trabalho, quem me dá um exemplo de prazo decadencial? Decadencial. Esse que me impede ou que me impõe um lapso temporal a ser observado para que eu me torne titular de um direito. Exemplos. 2 anos, olha lá, 2 anos. 2 anos é prazo decadencial. 2 anos, vamos pensar juntas aqui. É 2 anos para quê? 2 anos para o ajuizamento da ação.
Legal, legal. Então, esses 2 anos para o ajuizamento da ação são prazo ou formam um prazo decadencial ou prescricional? Prescricional. Por quê? Porque ele me diz respeito ao direito de ação, entendeu? Então, eu tenho 2 anos para ajuizar a ação, ou seja, eu tenho 2 anos mesmo para impor perante o devedor a obrigação de me reparar por um direito que já era meu e que já foi violado. Então, os 2 anos que a gente vai ver aqui na sequência, falando mesmo da prescrição, são o mais clássico prazo prescricional. Então, não chegamos ainda a um prazo decadencial. Qual? Também não exatamente. Por quê? Eu pleiteio as verbas aonde? Na ação. Então, pleitear, o direito de pleitear, entenderam? É justamente o direito de ação. É muito importante isso, gente. Estou achando isso excelente. Para o pessoal de casa, também pensem aí em exemplos, não é? A gente está aqui pensando 2 anos para ajuização, prazo prescricional. A possibilidade de pleitear os meus direitos que já foram violados nos últimos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação. Mais uma vez, eu estou falando de pleito. Pleito é pedido. Pedido é o espírito da ação, é o cerne da ação. Prazo prescricional. Prazo decadencial, gente, vamos lá. FGTS, pedir o FGTS. E aí? Pedir o FGTS é um prazo decadencial ou prescricional? Prescricional, pedir. Então, tentem usar isso, gente, para vocês não se confundirem na prática quando vocês tiverem que lidar com um prazo decadencial excepcionalmente. Eles são raros, mas eles existem. Se vocês pensarem, do que se trata esse prazo? Se trata da minha possibilidade de pleitear? Se trata da minha possibilidade de postular? De pedir? Então, eu estou falando de prazo prescricional porque eu estou falando do direito de ação, do direito de discutir em juízo o direito que já foi violado, outro direito que já foi violado. Bom, então não tem prazo decadencial no direito do trabalho? Tem. São poucos, mas eles existem. E, aliás, os que eu costumo usar como exemplo, dificilmente são mencionados nas obras de direito do trabalho, nas melhores obras. Porque é tão difícil pensar nisso, é tão raro, e é raro, porque o direito do trabalho tem como um de seus caracteres, um de seus modelos de expressão para o mundo, justamente o fato de suas normas serem imperativas. Elas impõem condutas, elas não dão faculdades de condutas às partes. E o prazo decadencial, como eu acabei de dizer a vocês, está fundamentalmente ligado ao tempo que eu tenho para exercer uma faculdade que me tornará titular do direito. Então é muito raro, gente, o direito do trabalho, que é tutelar, que tem fim teleológico, é muito raro que ele me dê a faculdade de exercer alguma conduta que vá me tornar, então, titular do direito. Vou dar 2 exemplos para vocês de prazo decadencial. O primeiro exemplo de prazo decadencial é aquele de até 15 dias antes do término do período aquisitivo de férias para eu exercer a faculdade de solicitar ao empregador a venda, lá no período concessivo, de 10 dias dos meus 30 dias de férias. Lembram dessa história de vender férias? A gente chama assim, né, na prática, de abono de férias, não é? Mas o mais correto é de fato, usar a expressão de venda dos 10 dias de férias. A gente sabe, quem é que escolhe se vai vender os 10 dias de férias ou não? É o empregado. E, aliás, se ficar provado que o empregado sofreu vício de consentimento ou escolheu vender 10 dias de férias por livre e espontânea pressão oriunda do seu empregador, olha, aqui assim, tem que vender 10 dias. O que acontece? Nulidade da venda dos 10 dias. Mas, enfim.